Mundo? Dona Raquel, Dudu, Filipão, Iliane. Só quem falou foi Joilanes, Sofia. Enfim, como é que vocês estão, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo good? Tudo certo, nada errado? Pessoal, semana que vem a gente começa a nossa revisão, tá? Obviamente essa revisão vai acontecer num horário à parte, vai acontecer nas terças-feiras. Essa revisão... Ah, Tiagão, beleza, beleza. Boa noite, irmãozão. Então, essa revisão, na realidade, é para a turma do extensivo, mas todos vocês do intensivo estão convidados a participar, tá? E vocês vão poder escolher se vocês vão querer participar da reunião não, da revisão, presencialmente ou virtualmente. A nossa revisão, ela começa a partir da próxima terça-feira, dia 3. Então, se você quiser participar da revisão presencialmente, terça-feira, dia 3, às 10 horas da manhã, lá no Conexão. Se você não quiser participar dessa revisão presencialmente, terça-feira à noite, às 19 horas. Aliás, às 19h30, desculpe. Tá? Então, a partir da próxima terça, a gente começa a nossa revisão 2020, terça-feira da semana que vem, tá, pessoal? Dia 3, não amanhã, tá? Então, você vai poder escolher se vai participar da revisão presencialmente, lá no Conexão, às 10 horas da manhã, ou virtualmente, aqui mesmo, pelo Meet, na terça-feira à noite, às 7h30 da noite. Tranquilinho? Isso, Raquelzinha, exatamente, meu amor. E aí, na segunda-feira, a gente vai ter a nossa aula normal, tá? Segunda-feira, aula normal, até porque, volto a dizer, essa revisão, na realidade, ela é do extensivo, tá? Mas eu tô abrindo para vocês, eu acho que seria legal para vocês, tá? Em meio a um ano tão complicado, eu acho que a gente precisa facilitar e ajudar o máximo possível vocês, tá bom? Então, na segunda-feira, a gente mantém as nossas aulas, tá? A gente mantém a nossa rotina normal, a gente continua com os nossos conteúdos normalmente, e na terça-feira a gente revisa. Tranquilo? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Duas escolas, Raquelzinha, duas escolas pararam, tá? Foi o Colégio Damas e o Colégio Grande Passo. Os dois colégios, eles tiveram que suspender as aulas presenciais, tá? Porque alguns alunos foram diagnosticados com Covid e como professores, né, alunos, coordenadores tiveram acesso a esses alunos, toda a equipe precisa ficar de quarentena por 14 dias, tá, meu amor? Mas o nosso curso independe disso, tá? O fato é que as escolas e, consequentemente, os cursinhos, eles estão autorizados a voltar, tá? Outra coisa, ninguém é obrigado, tá, pessoal? Na realidade, eu só estou abrindo esse horário presencial porque alguns alunos me procuraram no privado e disseram que tem muita dificuldade de estudar virtualmente. E que a grande esperança deles é essa revisão ser presencial, para ver se eles conseguem se tranquilizar, focar nos estudos. Então, na realidade, a minha intenção é criar uma opção a mais para vocês, tá bom? Mas quem não se sentir seguro, fique em casa.
Tranquilo? Até porque a aula que eu der de manhã vai ser a mesma aula que eu darei à noite. Não vai mudar nada, a não ser o contato presencial, tá? Mas tudo que eu falar de manhã, eu vou falar à noite. Não, Dudu, não. Segunda-feira a gente tem aula normal à noite. A revisão é na terça de manhã. Terça, dia 3. Terça da semana que vem, às 10 horas da manhã. Beleza? Tranquilo? A gente não mexe no nosso horário do intensivo, não. Tranquilo? De boa? De boa mesmo? Então vamos embora trabalhar? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, pessoal? Alguém ficou com dúvida em alguma coisa? Tranquilinho? Tranquilinho mesmo? Então, massa. Mas só por desencargo de consciência, deixa eu repetir de novo. Terça-feira da semana que vem, dia 3, a gente começa a nossa revisão. Essa revisão ela vai acontecer de forma paralela. Na segunda-feira, a gente continua com as nossas aulas regulares, a gente segue com o nosso conteúdo normalmente, e na terça-feira, vocês se unem aos alunos do extensivo para que a gente faça uma revisão de conteúdo. Então, na segunda-feira, aula regular, aula normal. Na terça-feira, revisão, tá? E essa revisão, ela pode ser feita de forma presencial, obviamente para quem quiser. Essas aulas vão acontecer lá no curso, lá no Conexão, toda terça, às 10 da manhã. Tranquilo? Tranquilinho? E, por sinal, se vocês conhecerem amigos que queiram fazer revisão de história, a gente ainda tem vaga, tá? Até porque o grande público vai continuar no virtual, e no virtual não tem limite, né, pessoal, de pessoas. E o presencial também tem vaga, até porque são poucos alunos que vão frequentar essas aulas presenciais, tá? O assunto da terça-feira, não, Dudu, não. Até porque essa revisão é do extensivo. Eu estou convidando vocês a participar. Então, não necessariamente o que a gente falar na segunda, eu vou falar na terça. A gente vai revisar na terça. Beleza? Então, não necessariamente é o mesmo conteúdo. Tranquilo? De boa? Então, por favor, indiquem o nosso curso para os amigos que desejarem ainda revisar e aprender alguma coisa de história. Tranquilo? De boa? Vocês me ajudam nisso? Me ajudam? Posso contar com a ajuda de vocês? Show! Pessoal, em geral hoje, nós iremos falar sobre o neocolonialismo. Esse é o nosso conteúdo. Ô, Raquelzinha, obrigado, meu amor. Obrigado a todo mundo, de verdade. A ajuda de vocês é fundamental, tá, pessoal? Nenhum curso cresce sem a ajuda dos alunos, nenhum, absolutamente nenhum. Então, vocês são muito importantes para a gente, em tudo, inclusive para que o nosso projeto de vida cresça ainda mais. Então, vocês são fundamentais em definitivo. Mas, enfim, o nosso conteúdo de geral hoje é o neocolonialismo. E, pessoal, o neocolonialismo, ele foi uma consequência da segunda Revolução Industrial. Semana passada nós falamos sobre a Revolução Industrial e eu, inclusive, coloquei isso para vocês na semana passada. Eu cheguei a dizer naquela aula que a consequência da segunda Revolução Industrial foi o neocolonialismo.
Por sinal, qual o nome que a gente dá, pessoal, a essa segunda Revolução Industrial? Qual o nome que a gente dá, vocês lembram? Vocês lembram? Se lembra, coloca aí no chat para mim. Aço, petróleo e eletricidade. Perfeito, Dudu, perfeito, perfeito. Lembrando, tá? Segunda Revolução Industrial ou segunda fase. Mesma coisa. Tranquilo? E aí eu falei para vocês que nessa segunda Revolução Industrial, só para a gente lembrar, nessa segunda Revolução Industrial, 5 novos países se industrializaram. Vamos lembrar? Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão. Esses foram os 5 países que se industrializaram nessa segunda fase. Entretanto, 3 países já tinham se industrializado na primeira fase. Quais são os 3 países que se industrializaram primeiro, hein, pessoal? Quais foram os primeiros países? São 3. Coloca aí para mim no chat, vai. Inglaterra, França e Bélgica. Perfeito, Dudu. Parabéns, meu velho. E aí a dica que eu dou para vocês, eu falei isso na semana passada, a dica que eu dou para vocês é bife do Jair. Mas o Du é mudo, ele não aparece. Bélgica, obviamente, não está na ordem, tá? Senão não conseguia formar nenhuma palavra. Mas Bélgica, Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália e Rússia. São os 8 países que se industrializaram até o final do século XIX. E eu disse para vocês que naquele momento as fábricas, elas adotaram um modelo de produção chamado de Fordismo. Lembram disso? E o Fordismo, através da linha de montagem, fez com que as fábricas elas passassem a produzir mais. E a partir do momento que as fábricas elas começam a produzir mais, obviamente aquelas potências mundiais, elas vão precisar ampliar os seus mercados consumidores. E para ampliar esses mercados consumidores, em 1884, aquelas 8 potências, elas se reuniram lá na Alemanha em uma conferência chamada de Conferência de Berlim. Em 1884, aquelas 8 potências, elas se reuniram lá na Alemanha em uma conferência chamada de Conferência de Berlim, e aqueles 8 países decidiram que a melhor estratégia para se ampliar esses mercados consumidores seria através da partilha afro-asiática. Partilha afroasiática que a gente pode chamar de neocolonialismo. Mesma coisa. Ou seja, depois de se reunirem lá na Alemanha, aquelas 8 potências, elas decidiram invadir a África e a Ásia. Aquelas 8 potências decidiram ocupar os países africanos e asiáticos para transformar aqueles países em suas colônias, em seus mercados consumidores. E, pessoal, a justificativa dada por aquelas potências mundiais para que elas pudessem invadir a África e a Ásia, a justificativa dada foi o darwinismo social.
O darwinismo social foi a justificativa dada por aquelas potências mundiais para que elas pudessem invadir a África e a Ásia. E o darwinismo social, ele defende a superioridade do homem branco. Que é o que o Rudyard Kipling ele colocou em seus versos como sendo o fardo do homem branco. Como assim, Everaldinho? O darwinismo social, ele diz que o homem branco, obviamente o homem europeu, né? O homem branco, ele é o homem mais evoluído. O homem branco é o homem mais inteligente. O homem branco é o homem mais capacitado. Mas o homem branco, ele tem um fardo. Ele tem uma missão aqui na Terra. E a missão do homem branco era ajudar os povos primitivos, obviamente seriam os povos da África e da Ásia. Então o homem branco ele tem uma missão, e a missão do homem branco, o fardo do homem branco é ajudar os povos primitivos a se desenvolverem. Ou seja, o darwinismo social defende a ideia de que aquelas 8 potências, elas estavam ocupando os países da África, os países da Ásia, para que elas, aquelas potências, pudessem levar tecnologia, pudessem levar conhecimento acadêmico, pudessem levar o desenvolvimento científico para os países da África e da Ásia. O que aquelas 8 potências elas desejavam, pelo discurso, pelo darwinismo social, o que aquelas potências desejavam era ajudar os países africanos e asiáticos a se desenvolverem. Mas, pessoal, aí tem um problema. Aí tem um problema. O problema é que as potências... Deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho. As potências vão disputar os mesmos países na África e na Ásia. Por exemplo, o Egito, ele vai ser disputado pela França e pela Inglaterra. O Marrocos vai ser disputado pela França e pela Alemanha. A Tunísia, ela vai ser disputada pela Itália e pela França. Essa disputa por um mesmo território, a gente chama isso de choques imperialistas. E um choque imperialista nada mais é quando 2 potências elas disputam um mesmo território. Então, o grande problema do neocolonialismo foram esses choques imperialistas. As grandes potências mundiais disputando um mesmo território, e essa disputa por território, essa disputa por mercado consumidor, isso fez com que aquelas potências
elas se dividissem em 2 blocos militares. O choque imperialista fez com que aquelas potências elas se dividissem em 2 blocos, em 2 blocos armados, em 2 blocos militares. Alguém lembra quais são esses blocos, pessoal? Alguém lembra? Coloca aí para mim, por favor. Coloca no chat aí para mim. Quais são esses blocos militares? Escreve aí para mim, vai. Dando uma dica. Tríplice. Completa a frase. Tríplice. O quê? Boa, Tiagão. Boa, Williane. Boa, pessoal. Tríplice aliança e tríplice entente. Essa disputa por territórios lá na África e na Ásia fez com que aquelas potências mundiais elas se dividissem em 2 blocos, em 2 grupos. De um lado a Tríplice Aliança, do outro lado a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança sendo formada pela Alemanha, uma dica que eu te dou para tu não esquecer na hora da prova. Tríplice Aliança, A de Aliança, A de Alemanha. Lembra do A. Tríplice Aliança, A de Aliança, A de Alemanha. Então, não tem como errar, não tem como esquecer, tá? Então, a Tríplice Aliança, ela era formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Já a Tríplice Entente, ela vai ser formada pela França, pela Inglaterra e pela Rússia. E aí, vamos lá. A Alemanha e a Itália, elas se uniram contra a França. Quem quiser, anota isso, tá? Anotem tudo. Para que vocês entendam esses blocos aqui. A Alemanha e a Itália se unem porque elas tinham como inimigo em comum a França. Alemanha mais Itália, porque tinham um inimigo em comum, que era a França. Já a França se une à Inglaterra, porque a Inglaterra, em troca do Egito, lembram que eu falei para vocês que o Egito foi disputado pela França e pela Inglaterra? Então, a Inglaterra, em troca do Egito, a Inglaterra, para ficar com o Egito, ajudou a França a tomar o Marrocos da Alemanha. O Marrocos era da Alemanha e a França, contando com a ajuda da Inglaterra, a França toma o Marrocos da Alemanha. É por isso, inclusive, que a Alemanha se une à Itália, porque da mesma forma que a França tomou o Marrocos da Alemanha, a França tomou a Tunísia da Itália. Então, a Alemanha se une à Itália por conta da França, a França se une à Inglaterra porque a Inglaterra ajudou a França a tomar o Marrocos da Alemanha. Isso, inclusive, a gente chama de questão marroquina.
A questão marroquina, se aparecer na tua prova, nada mais foi do que a Inglaterra se unindo à França para tomar o Marrocos da Alemanha. É a questão marroquina. Então, a Alemanha se une à Itália contra a França. O Império Austro-Húngaro se une à Alemanha por conta do pangermanismo. Pessoal, o pangermanismo defende uma união entre os povos de raça. Vou colocar essa nomenclatura raça, porque é assim que aparece em prova, mas lembrem que raça hoje está em desuso. Hoje a gente usa a palavra etnia, tá? Mas, enfim, o pangermanismo nada mais é do que a união entre os povos de raça germânica. Algo que o Hitler vai defender, inclusive, tá? Mas, enfim, a Áustria é um país germânico. A Alemanha é um país germânico. Então, esses países se unem por compactuarem com a ideia de que os países germânicos eles deveriam se unir, eles deveriam se apoiar. Então, como a Alemanha ela estava se sentindo ameaçada pela França, pela Inglaterra, então, pelo pangermanismo, os países de raça germânica deveriam se unir, deveriam se apoiar. Então, a Áustria se une à Alemanha, mas, por outro lado, a Rússia, que desejava tomar um território austríaco, chamado esse território de Balcãs. Os Balcãs, eles pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Vou colocar a sigla, tá? IAH, Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, ele possuía os Balcãs, mas os Balcãs, eles são formados por países de raça eslava. As nações que fazem parte dos Balcãs, os países balcânicos, como por exemplo, a Sérvia, a Bósnia, a Bulgária. Esses países são países eslavos, tá? E a Rússia é o maior país eslavo do mundo. Então, se a Alemanha ela defendia o pangermanismo, a Rússia ela defendia o pan-eslavismo. Ou seja, a Rússia ela queria que os países de raça eslava se unissem. Então, como os Balcãs eles são formados por países eslavos, então a Rússia ela desejava anexar ao seu território a Península Balcânica, é o pan-eslavismo. Então, a partir do momento que o Império Austro-Húngaro se une à Alemanha, a partir do momento que o Império Austro-Húngaro ele se fortalece à Rússia, que quer tomar os Balcãs do Império Austro-Húngaro, a Rússia ela também vai se fortalecer. Como o Império Austro-Húngaro se uniu à Alemanha, a Rússia vai se unir aos inimigos da Alemanha. Consequentemente, a Rússia vai se unir aos inimigos do Império Austro-Húngaro, França e Inglaterra. São os dois blocos militares. Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Deu para entender? Se deu para entender, coloca assim. Estou sabendo de tudo.
É normal, Raquelzinha, é normal. Alguns alunos se perdem mesmo. Tá, até o pan-germanismo você entendeu. E depois se perdeu. Normal. Isso acontece sempre. É normal, tá? Mais alguém se perdeu? Mais alguém se perdeu? Quem se perdeu, coloca assim, ó. Tô mais perdido que cego em tiroteio. Vai, coloca aí para eu saber. Essa partezinha é a partezinha mais complicada da aula de hoje, tá? Entendeu isso? Acabou. Prio. Dudu, Filipão, Tiago, Matheus, Sophie, Williane. E aí? Claro que eu repito, claro que eu repito. Tudo certo aí? Tá, mas vamos repetir tudinho, tá? Prestando atenção, porque realmente essa partezinha mais chatinha da aula, a partezinha mais complicadinha. Entendeu isso? Acabou. A Alemanha se uniu à Itália porque esses dois países tinham a França como seu inimigo. A França tomou da Alemanha o Marrocos, a França tomou a Tunísia da Itália. Então, para a Alemanha e para a Itália, a França era um inimigo em comum, por isso esses países se uniram. Por outro lado, a França se uniu à Inglaterra, porque a Inglaterra ajudou a França a tomar o Marrocos da Alemanha. É a questão marroquina. Então, até aí, tudo tranquilo, né? Eu vou ficar perguntando se está tudo tranquilo, eu quero que todo mundo responda, tá, pessoal? Beleza? Toda vez que eu perguntar, vocês colocam, ok, entendi, ou então repete. Tranquilo? Então, a Alemanha se une à Itália contra a França. A França se une à Inglaterra contra a Alemanha. Até aí, zero bronca. Como a Alemanha ela se sentia ameaçada pela França, que se uniu à Inglaterra, a França já tomou um território da Alemanha, que foi o Marrocos. Quem garantia que a França não iria querer outros territórios da Alemanha? Então, a Alemanha, ela se sentia ameaçada pela França, até porque a França se uniu à Inglaterra. Então, naquele momento, a Alemanha, ela defendia o pan-germanismo, ou seja, o governo alemão, ele defendia a ideia de que todos os países de raça germânica deveriam se unir, deveriam se ajudar. Então, como a Alemanha estava se sentindo ameaçada pela França, então a Áustria, que também é um país germânico, a Áustria decide se unir à Alemanha. A Alemanha está se sentindo ameaçada, a Alemanha é um país germânico, a Áustria é um país germânico também, e o governo alemão, naquele momento, defendia o pan-germanismo, e o governo austríaco concordou. O governo austríaco concordou de que os países de raça germânica, eles devem se unir, eles devem se fortalecer. Tranquilo? Então, a Tríplice Aliança, finish. De boa? Até aqui, ok? De boa? Massa. Então, vamos lá. A Rússia é um país eslavo. A raça eslava é uma outra etnia. Da mesma forma que existe a etnia germânica, existe a etnia eslava. Da mesma forma que existe a etnia semita, a etnia camita. Enfim, o ser humano, ele é dividido em várias etnias.
Então, a Alemanha é um país germânico, a Rússia é um país eslavo. E o Império Austro-Húngaro, na época, ele possuía um território chamado de Balcãs. Os Balcãs, eles são uma península. Essa península, ela é formada por vários países. Os Balcãs, eles ficam no leste europeu. E os Balcãs, eles são formados por vários países, como, por exemplo, a Sérvia, como, por exemplo, a Croácia, como, por exemplo, a Bósnia, como, por exemplo, a Albânia. Então, a Península Balcânica, ela é formada por vários países. E esses países são países eslavos. Inclusive, a maior concentração de países eslavos do mundo, a maior concentração está nos Balcãs. Então, a região balcânica é onde mais tem país eslavo no mundo. E a Rússia não está nos Balcãs, mas é um país eslavo. A Rússia é o maior país eslavo do mundo. Então, na época, a Rússia, ela queria tomar os Balcãs do Império Austro-Húngaro. E a alegação da Rússia era o pan-eslavismo. Ou seja, como os Balcãs, eles são formados por países eslavos, então a Rússia, sendo um país eslavo, a Rússia, ela deveria controlar os Balcãs. Os Balcãs, eles deveriam pertencer à Rússia. É o pan-eslavismo. O pan-eslavismo nada mais é do que a união dos países eslavos. Ou seja, a Península Balcânica, ela deveria pertencer à Rússia, porque a Península Balcânica, ela é eslava e o maior país eslavo do mundo é a Rússia. Então, a Rússia queria tomar da Áustria a Península Balcânica. Sendo que a Áustria, ela se uniu à Alemanha. Então, a Áustria se fortaleceu. Como a Áustria se fortaleceu e a Rússia queria tomar um território da Áustria, para que a Rússia conseguisse tomar esse território, a Rússia ela também precisava se fortalecer. Caso contrário, a Rússia não teria como enfrentar a Áustria. Então, querendo tomar os Balcãs da Áustria, a Rússia, para se fortalecer, a Rússia se une à França e à Inglaterra. Por que a França e a Inglaterra? Porque a Áustria se uniu à Alemanha. E a França e a Inglaterra eram inimigos da Alemanha. Consequentemente, se a Áustria se une à Alemanha, a França e a Inglaterra se tornam inimigas da Áustria também. E como a Rússia quer se fortalecer, como a Rússia quer tomar um território austríaco, que era os Balcãs, então a Rússia vai se unir aos inimigos da Áustria. A Rússia vai se unir aos inimigos da Alemanha. A Rússia vai se unir à França e à Inglaterra. É a Tríplice Entente. Deu para entender? Deu para todo mundo entender? Raquelzinha? Tiagão? Entendeu mesmo, Raquelzinha? De verdade? Pessoal, posso ficar tranquilo que todo mundo entendeu isso? Volto a dizer, essa é a parte mais complicadinha da aula, então não tem problema. Se você se perdeu, a gente repete. Não tem problema nenhum. Todo mundo entendeu? Tiagão, deu para entender? De todo jeito, vamos fazer aqui um resuminho. Resuminho. Vamos lá. A Alemanha se une à Itália.
para lutar contra a França. A Alemanha se une à Itália para lutar contra a França. A França se une à Inglaterra para tomar o Marrocos da Alemanha. Ou seja, a França se une à Inglaterra contra a Alemanha. A Alemanha, para se fortalecer, se une à Áustria, ao Império Austro-Húngaro. Mas o Império Austro-Húngaro tinha um território que a Rússia desejava. Então, para combater a Áustria, a Rússia se une aos inimigos da Áustria, a Rússia se une aos inimigos da Alemanha, a Rússia se une à França e à Inglaterra. De boa? De boinha? E aí, pessoal, como era inevitável, era só uma questão de tempo, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, mais cedo ou mais tarde, iriam se confrontar em uma guerra. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa iria acontecer e a Tríplice Aliança iria acabar se confrontando com a Tríplice Entente. O pretexto para o início desse confronto se deu em 1914. Em 1914, ocorreu o assassinato de Francisco Ferdinando. Que era o herdeiro do trono austríaco. Francisco Ferdinando, ele seria o novo rei da Áustria. E quem matou Francisco Ferdinando foi um cara chamado de Gravilo Príncipe, que na realidade era um estudante, tá? Ele era um adolescente na época. Então, Francisco Ferdinando ele foi assassinado por Gravilo Príncipe em Sarajevo. Sarajevo é a capital da Bósnia. E a Bósnia, por sua vez, é um país balcânico. E aí a gente já sabe que os Balcãs, eles pertenciam à Áustria. Mas os Balcãs, eles eram cobiçados pela Rússia. Francisco Ferdinando, ele foi assassinado a tiros lá em Sarajevo, lá na Bósnia. A Bósnia pertencia à Áustria e Francisco Ferdinando fez uma visita à Bósnia, ele fez uma viagem até a Bósnia e lá em Sarajevo ele foi assassinado por esse cara, por esse menino, chamado de Gravilo Príncipe, esse adolescente chamado de Gravilo Príncipe. Sendo que Gravilo Príncipe, ele não era bósnio. Francisco Ferdinando, ele morreu na Bósnia, mas Gravilo Príncipe, ele era sérvio. E o governo sérvio, ele era aliado da Rússia. Gravilo Príncipe, ele foi morto na Bósnia. Quem matou Francisco Ferdinando na Bósnia foi o Gravilo Príncipe, mas o Gravilo Príncipe, ele era sérvio. E a Sérvia era um país aliado da Rússia. Pessoal, o assassinato de Francisco Ferdinando fez com que a Áustria declarasse guerra à Sérvia. A Áustria declarou guerra à Sérvia. Como Gravilo Príncipe ele era sérvio,
a Áustria declara guerra à Sérvia. Mas como a Sérvia ela era aliada da Rússia, e a Rússia queria tomar os Balcãs da Áustria, então a Rússia aproveitou esse assassinato de Francisco Ferdinando. A Rússia se aproveitou que a Áustria declarou guerra à Sérvia, a Rússia sendo parceira da Sérvia e querendo tomar os Balcãs da Áustria, a Rússia vai e declara guerra ao Império Austro-Húngaro. A Áustria declara guerra à Sérvia, mas a Sérvia era um país aliado da Rússia. Então, a Rússia, querendo tomar um território da Áustria, a Rússia ela se aproveita desse contexto, a Rússia ela se aproveita dessa declaração de guerra que a Áustria fez à Sérvia para declarar guerra à Áustria. A justificativa da Rússia era que a Rússia, estava protegendo a Sérvia. A Sérvia era um país aliado, então a Rússia estava protegendo a Sérvia. Mas, na realidade, a gente sabe que a Rússia queria enfrentar a Áustria em guerra para poder tomar da Áustria a Península Balcânica. É o pan-eslavismo. Sendo que aí é que está. Quando a Rússia... Pessoal, até aqui, tudo tranquilo? De boa? De boa, de boa? De boa? Não fiquem com vergonha, por favor, tá? Não entendeu? Fale. Volto a dizer. Essa é a partezinha mais chata, que eu nem acho, mas é a partezinha do conteúdo de mais informação. E uma coisa puxa a outra. Então, não entendeu? Fala, por favor, tá? Se eu tiver que repetir 1000 vezes, eu repito sem problema algum. O que eu não quero é que você fique com dúvida. Então, em 1914, a Áustria declara guerra à Sérvia, mas a Sérvia era um país aliado da Rússia. Então, a Rússia, querendo proteger a Sérvia, pelo menos no discurso era isso, a Rússia querendo proteger a Sérvia, a Rússia declara guerra à Áustria. Por mais que a gente saiba que o que a Rússia queria mesmo era os Balcãs. Sendo que quando a Rússia declara guerra à Áustria, a Áustria ela já tinha se unido à Alemanha e à Itália. É a Tríplice Aliança. Então, quando a Rússia declara guerra à Áustria, a Rússia está declarando guerra à Tríplice Aliança. E, obviamente, a Tríplice Aliança ela vai declarar guerra à Rússia. Mas a partir do momento que a Tríplice Aliança, a partir do momento que a Alemanha, a partir do momento que a Itália, a partir do momento que a Áustria declaram guerra à Rússia, a Tríplice Aliança ela está declarando guerra à Tríplice Entente. Porque a Rússia ela era aliada da França e da Inglaterra. Então, quando a Tríplice Aliança declara guerra à Rússia, automaticamente a Tríplice Aliança está declarando guerra à França e à Inglaterra. A Tríplice Aliança está declarando guerra à Tríplice Entente. É o início da Primeira Guerra Mundial. Dúvidas, 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 dúvidas? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Suave na nave? Tranquilinho? Então, ótimo. Então, por favor, coloquem no caderno, como assunto da próxima aula em geral, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra vai ser o nosso próximo conteúdo de história geral.
Pessoal, 10 minutinhos para que vocês bebam aguinha, para que vocês possam ir ao banheiro e voltar para a sala. Tranquilo? São 7h50. 8 horas, todo mundo de volta. Tranquilo? Tranquilinho? Beijo para vocês.